O capítulo 8 de Mateus nos leva a uma jornada fascinante através dos milagres e ensinamentos de Jesus. Neste capítulo, somos apresentados a uma série de eventos poderosos que revelam a autoridade divina de Jesus sobre a natureza, sobre as doenças e sobre as forças espirituais do mal. Desde a cura de um leproso até a calmaria de uma tempestade no mar, cada relato nos convida a contemplar o poder e a compaixão de Jesus para com os necessitados. Ao mesmo tempo, somos desafiados a examinar nossa própria fé e resposta à autoridade de Jesus, conforme testemunhamos os encontros entre ele e aqueles que o seguem. Neste estudo de Mateus 8, vamos explorar esses relatos inspiradores e buscar aplicar suas lições em nossas vidas, sendo fortalecidos em nossa fé e confiança do Senhor Jesus. Então, deixe o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens e fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. Mateus capítulo 8 pode ser dividido em 6 partes, que vão do versículo 1 até o versículo 34. Lembrando que eu não vou ler todos os versículos para que o estudo não fique tão grande, tá? Mas eu vou comentar todas as partes. Se você quiser um estudo ainda mais detalhado, é só você acessar o jesuseabiblia.com, na barra de pesquisa, colocar Mateus capítulo 8, e aí você vai poder acessar. Eu vou deixar também o link aqui na descrição, direto para o estudo. E se você quiser também acessar esse mapa mental que eu estou usando aqui, eu vou deixar o link também no site, para que você possa, se quiser, acessar esse mapa mental e estudar por ele, ok? Então vamos lá. Primeira seção de Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4, nós vemos a cura de um leproso. E os versículos 2 e 3 diz o seguinte: um homem com lepra aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Esse texto é um dos mais lindos da Bíblia, um dos mais sensacionais. E há algumas coisas que eu gostaria de refletir com você aqui com relação a ele. Primeiro, a demonstração da compaixão de Deus. O encontro inicial entre Jesus e o leproso é marcado pela profunda compaixão do Salvador. O leproso, que vivia uma vida de isolamento e rejeição devido à sua condição contagiosa e impura, ousou se aproximar de Jesus. E ao invés de repeli-lo, ou seja, mandá-lo embora, Jesus demonstra sua compaixão ao receber o leproso com bondade e escutar seu pedido. Isso revela a natureza misericordiosa de Jesus e sua disposição em estender a graça aos marginalizados e excluídos. E esse ponto é muito importante, porque Jesus não apenas falou. Ele disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus tocou nele, disse: quero, seja limpo. Jesus poderia tê-lo curado sem tocar, mas é exatamente aí que está o caráter maravilhoso e bondoso de Jesus. Aquilo era um ato que deixaria Jesus cerimonialmente impuro, de acordo com a lei. Mas sendo Deus, ele tocou e o purificou, mostrando aquele homem, há quantos anos aquele homem não sabia o que era ser tocado. Jesus vai além disso. Mas uma coisa que é interessante nesse texto é que Jesus pede para que ninguém fique sabendo daquele milagre. Por que Jesus faz esse tipo de pedido? E por que para nós é tão difícil entender que Jesus pede sigilo sobre algo tão maravilhoso? Bem, algumas coisas importantes que eu e você precisamos saber. Primeiro, o foco de Jesus estava na mensagem. Ele estava mais interessado em ensinar sobre o reino, sobre a fé, o arrependimento e a necessidade das pessoas de ter um renovo espiritual, do que em ser reconhecido como um simples curandeiro físico, entende? Para Jesus era mais importante que as pessoas olhassem para ele como alguém que as alimentava a alma, para que elas entendessem sua necessidade de arrependimento e vissem a porta dos céus e pudessem arrepender-se, do que como alguém capaz de curar doenças físicas. Então, esse é um dos motivos. O segundo motivo é que, de acordo com a lei, no caso do leproso, ele tinha que a pessoa que tinha sido curada precisava passar por um processo de purificação e oferecer sacrifícios específicos no templo, como parte do seu testemunho público. Jesus provavelmente estava instruindo o leproso a seguir esse protocolo e cumprir a lei antes de compartilhar seu testemunho, tá? Mas por que eu cito isso? Porque quando o Senhor Jesus ele opera outras curas, ele pede que a pessoa não conte a ninguém. Então, no primeiro momento é porque o foco do Senhor estava na mensagem. No caso do leproso, é que ele deveria cumprir a exigência da lei de apresentar suas ofertas cerimoniais para que no templo ele fosse declarado curado. Segundo, a importância da fé.
A fé do leproso é evidenciada quando ele se prostra diante do Senhor Jesus e declara: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E nesse ato de fé, ele reconhece a autoridade e o poder de Jesus para curá-lo. O Senhor Jesus responde à fé do leproso imediatamente declarando: quero, seja purificado. Essa intenção destaca a importância da fé na busca da cura espiritual e física. Jesus não apenas cura o corpo do leproso, mas também restaura sua dignidade e aceitação na sociedade. Por fim, o poder transformador do Senhor Jesus está em evidência. A cura milagrosa do leproso ilustra o poder transformador de Jesus. Ao tocar no leproso, Jesus não apenas cura sua enfermidade física, mas também o purifica de sua impureza ritual. Esse ato não só restaura a saúde do homem, mas também o reintegra à comunidade. A transformação operada por Jesus vai além da cura física, alcançando a esfera espiritual e social. Isso deixa claro a capacidade única de Jesus de transformar vidas e restaurar relacionamentos, mostrando sua natureza divina e a missão de trazer salvação e cura completa à humanidade. É muito importante que quando nós estudarmos, quando nós estivermos meditando nos milagres de Jesus, nós tenhamos essa percepção. Por muitos anos eu li e estudei os milagres de Jesus, observando apenas a perspectiva física da cura. Mas não, meus irmãos, vai muito além. Tem a inclusão, o restabelecimento da pessoa na sociedade, o voltar a viver a vida, a ser produtiva. Há uma série de coisas que a cura do Senhor Jesus traz consigo. E com relação a essa parte, o que eu aprendo? Na minha opinião, a grande lição dessa seção de Mateus capítulo 8 está na misericórdia de Deus, que se estende aos excluídos. O toque de Deus purifica não apenas o corpo, mas a alma. A igreja, ela sempre teve problemas em lidar com os excluídos. Isso não é um problema novo. Nós, enquanto igreja, historicamente falando, nós temos dificuldades de lidar com grupos que nós achamos que são mais pecadores do que outros. O leproso, se você já estudou o livro de Levítico, tem comentário meu aqui do capítulo, do livro inteiro. Você vai ver que ele nem podia estar ali onde Jesus estava. Ele tinha que ficar na cidade refúgio. Então ele já quebrou as regras, saindo da cidade refúgio e se aproximando de alguém que não estava leproso. Aquilo poderia custar, inclusive, a sua vida. Mas em um ato de fé, ele aproximou-se do Senhor Jesus. Certamente ele ouviu sobre como Jesus era misericordioso e bondoso e arriscou, creu, teve fé. E a sua fé deu esse maravilhoso fruto. Então, no ensino e na vivência do cristianismo, é muito importante, meu irmão, minha irmã, que nós façamos o exercício de olhar para as pessoas que nós, muitas vezes, consideramos mais pecadores do que os outros. Nós precisamos ter cuidado com relação a isso, para que nós não pequemos contra o Senhor e contra as pessoas. Para não cometer o erro dos fariseus, que mais distanciavam as pessoas de Jesus do que as aproximavam. Na segunda parte de Mateus capítulo 8, dos versículos de 5 a 13, nós vemos a cura. Jesus cura o servo de um centurião, nos versículos de 5 a 13. E veja o que está escrito aqui nos versículos 10 e 11. Ouvindo isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês, e nem mesmo em Israel encontrei alguém com tanta fé. Eu digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Essa é uma passagem sensacional, a cura do servo do centurião. E o Senhor Jesus fica maravilhado com a fé do centurião. Algumas coisas importantes que nós precisamos saber com relação a este trecho. Primeiro, a fé surpreendente do centurião. O centurião era um oficial romano e ele aproximou-se de Jesus em busca de ajuda para seu servo doente. Sua fé deixa Jesus impressionado. Ele reconhece a autoridade de Jesus sobre a doença e acredita que uma simples palavra de Jesus é o suficiente para curar seu servo. Essa fé extraordinária, demonstrada por alguém de fora da comunidade judaica, ressalta que a salvação e o poder de Jesus não se limitam a uma única nação, mas são universais, estendendo-se a todas as pessoas, independentemente de sua origem ou posição. Por que a cura do servo do centurião e a fé do centurião são tão chocantes? Primeiro, o que era um centurião romano? Vamos primeiro nos situar sobre o que era um centurião romano. Um centurião romano, na hierarquia militar, eles eram oficiais do exército romano. E eles ficavam em uma posição intermediária entre os soldados comuns, chamados de legionários, e os comandantes superiores, ou seja, eles ficavam ali no meio. E eram responsáveis por liderar centúrias em batalha e manter a disciplina entre os soldados. Uma outra coisa, eles carregavam experiência e treinamento. Para se tornar um centurião, o indivíduo geralmente precisava de uma extensa experiência militar e demonstrar habilidades de liderança. Muitos centuriões eram promovidos a partir das fileiras das legiões romanas.
após anos de serviço distinto. Ou seja, depois de muitos anos de serviço, eles deveriam destacar-se nas suas legiões, em incursões, em batalhas, e somente após isso eram promovidos a centuriões. Outra coisa, eles tinham autoridade e respeito. Os centuriões eram altamente respeitados dentro do exército devido à sua autoridade e capacidade de liderança. Eles tinham a responsabilidade de garantir que as ordens dos comandantes superiores fossem cumpridas e de manter a coesão e a disciplina nas unidades que lideravam. Então, o centurião romano era alguém muito respeitado e com muita autoridade em seus dias. Então, ter um centurião romano como discípulo, crendo em Jesus e demonstrando a fé como ele demonstrou, era algo realmente extraordinário, realmente fora da curva. E o Senhor Jesus reconhece isso e fica maravilhado. Em segundo lugar, a autoridade de Jesus sobre a distância. O centurião compreende que Jesus pode curar seu servo mesmo à distância. E ele expressa essa convicção. Jesus, de fato, realiza o milagre sem necessidade de estar fisicamente presente. E esse episódio destaca a soberania e a autoridade de Jesus. Não apenas sobre doenças, mas também sobre as limitações do tempo e do espaço. Sua palavra é suficiente para efetuar a cura, independentemente das circunstâncias físicas. Então nós vemos, na sessão anterior, Jesus curando o leproso, tocando nele. E aqui, em resposta à fé do centurião, nós vemos Jesus curando o servo dele apenas com a sua palavra. Então, o Evangelho deixa claro a autoridade e o poder do Senhor Jesus sobre as mais diversas circunstâncias. Por fim, a inclusão no reino dos céus. O versículo-chave, nos versículos 10 e 11, aponta para a inclusão de pessoas de todas as nações no reino dos céus. Inclusive nós, brasileiros, gentios, pessoas de todas as nações. Nós somos incluídos no reino dos céus a partir da pessoa de Jesus. A fé do centurião, ou seja, um não judeu, é alguém que era considerado, inclusive, por eles como a escória da sociedade, visto que a Palestina estava debaixo do jugo de Roma. Ver um homem como esse crendo em Jesus nos mostra como é um exemplo notável de como o Senhor Jesus e como o Espírito Santo convence pessoas de todas as nações. E Jesus antecipa a chegada de muitos outros que se juntarão a Abraão, Isaac e Jacó no reino. Isso deixa clara a universalidade do Evangelho e a ideia de que a fé, independentemente de sua origem, permite a entrada no reino de Deus. Jesus quebra as barreiras culturais e étnicas, mostrando que a fé e a devoção são critério principal para fazer parte do reino de Deus. Então Jesus ele deixa claro, através da cura do servo do centurião, que o reino dos céus não pertence a uma nação específica, entende? Mas que pessoas de todas as nações se achegarão ao reino dos céus e se sentarão ao lado de Abraão, Isaac e Jacó naquele grande dia. Qual a grande lição para mim dessa sessão de Mateus capítulo 8? O reino de Deus acolhe todos que creem, independentemente de sua origem. O Senhor Deus não faz acepção de pessoas. Não importa de onde você veio, qual é o seu passado, qual é a sua história, quais foram os seus pecados. Em Cristo, uma vez que eu e você cremos, nascemos de novo, nosso passado é apagado e começamos uma nova história com Ele. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que coisas novas surgiram. Na terceira parte de Mateus capítulo 8, nós vemos o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro e muitas outras pessoas, nos versículos de 14 a 17. E os versículos 16 e 17 diz o seguinte: Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças. Três coisas importantes que nós precisamos saber com relação a este texto. A autoridade do Senhor Jesus sobre as enfermidades. A sogra de Pedro, a cura da sogra de Pedro e a multidão de doentes que foi trazida a Jesus destacam sua autoridade inquestionável sobre as enfermidades e sobre as doenças. Ele não apenas oferece palavras de conforto, mas com uma simples palavra ele cura todos os doentes. Isso demonstra o poder divino de Jesus como médico capaz de trazer cura física e espiritual. Segundo, o cumprimento da profecia. O versículo de Mateus, o versículo-chave dos versículos de 16 a 17, destaca que esses eventos aconteceram para cumprir
Uma profecia do livro de Isaías, especificamente no capítulo 53, versículo 4. Também tem playlist de Isaías aqui no canal. Depois você pode conferir. Que fala sobre o Messias levando sobre si as enfermidades e doenças do povo. Ao curar os doentes, Jesus cumpre as Escrituras e confirma sua identidade como o Messias prometido, que veio para redimir e curar aqueles que sofrem. E por fim, a compaixão do Senhor Jesus. A ação de Jesus em curar a sogra de Pedro e os muitos doentes que ali estavam revela sua profunda compaixão pela humanidade. Ele não apenas atendeu às necessidades físicas das pessoas, mas também demonstrou seu amor e cuidado por elas. Sua resposta à aflição humana destaca que ele veio não apenas para realizar milagres, mas para restaurar e consolar corações quebrantados. O Senhor Jesus ele promove uma cura completa no corpo, na alma, na mente, nas emoções, porque o Senhor Jesus ele é o bom pastor. Qual é para mim a grande lição desse texto, dessa seção de Mateus capítulo 8? Em Jesus, Deus manifesta seu amor e poder para restaurar vidas. Eu não sei em que contexto essa mensagem chega até a sua vida. Mas se de repente a sua vida estiver quebrada, se você estiver quebrado ou quebrada, tenha certeza que em Jesus, Deus é poderoso para restaurar a sua vida. Para lhe dar um novo futuro, uma nova história, esperança. Ele é bom. Na quarta parte de Mateus capítulo 8, nós vemos os desafios de seguir ao Senhor Jesus, nos versículos de 18 a 22. No versículo 20 está escrito o seguinte: Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Algumas coisas importantes que nós precisamos ter em mente com relação a este texto. Primeiro, o custo do chamado ao discipulado. O Senhor Jesus ele faz uma afirmação desafiadora ao responder ao escriba que deseja segui-lo. O Senhor Jesus destaca a natureza do chamado do discipulado, indicando que segui-lo requer um compromisso radical. Ao mencionar que o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, Jesus enfatiza que aqueles que o seguirem podem enfrentar dificuldades e desconfortos. Segundo, a prioridade do reino de Deus. Jesus coloca a prioridade do reino de Deus acima de qualquer outro compromisso ou conforto terreno. Ele enfatiza que aqueles que desejam segui-lo devem estar dispostos a renunciar interesses pessoais, apegos materiais, colocando Deus e sua obra em primeiro lugar. E isso destaca a importância de uma fé comprometida e prioriza a busca do reino de Deus como a principal preocupação na vida do discípulo. Por fim, nessa passagem, vemos duas respostas diferentes à chamada de Jesus para segui-lo. O escriba parece hesitar ou talvez não esteja disposto a enfrentar os desafios do discipulado imediatamente. Ele faz um pedido ao Senhor Jesus para voltar para casa antes de segui-lo. Por outro lado, ele responde ao chamado de Jesus, dizendo que deseja enterrar seu pai antes de segui-lo. E essas respostas destacam a variedade de compromissos e desafios que os discípulos podem enfrentar ao responder ao chamado de Jesus. Diz: Senhor, eu vou deixar tudo para lhe seguir. Jesus diz: olha, as raposas têm seus covis e as aves dos céus têm seu ninho, mas eu não tenho nem onde repousar a cabeça. O outro diz: Senhor, deixa eu ir sepultar meu pai, depois eu vou lhe seguir. E ele diz: deixe os mortos sepultar seus mortos, mas você venha e me siga. O que é que significa deixar os mortos sepultar seus mortos? Normalmente, o leitor iniciante da Bíblia, ele fica chocado, achando que Jesus não queria nem deixar o rapaz ir enterrar seu pai que estava morto para poder segui-lo. Mas, na verdade, o que nós podemos entender com relação a esse texto é o seguinte: mortos pode ser entendido como uma metáfora, uma figura de linguagem, para aqueles que estão espiritualmente mortos. Ou seja, aqueles que estão distantes de Deus e não têm vida espiritual. Nesse contexto, Jesus está exortando o homem a deixar aqueles que estão espiritualmente mortos cuidarem das coisas mundanas e temporais, enquanto ele se compromete com a vida espiritual e o reino de Deus. Então, deixe os mortos enterrar seus mortos, não é que o pai estivesse morto literalmente, é que ele estava morto espiritualmente. E naquela ocasião, era mais importante para o jovem seguir Jesus, assim como fizeram os discípulos. Pedro, Tiago, João deixaram seus pais, suas redes, seus negócios e seguiram ao Senhor Jesus imediatamente. A ênfase desse texto está no fato de que não há nada mais importante do que atender ao chamado de Jesus. Para mim, a grande lição é que o relacionamento com Deus deve prevalecer sobre qualquer outra consideração terrena. Se você tiver que escolher entre pessoas, relacionamentos
profissão, o quanto você vai ganhar. Se tudo isso for colocado entre você e Jesus, fique com Jesus. Escolha Jesus. Siga o chamado e tenha certeza que o Senhor Deus ele vai cuidar de você, da sua vida, da sua família, da sua casa, assim como ele cuidou dos seus discípulos. Na quinta parte de Mateus capítulo 8, nós vemos o relato em que o Senhor Jesus ele acalma a tempestade. E no versículo 26 está escrito o seguinte: ele perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez uma grande bonança. Algumas coisas importantes que precisamos ter em mente com relação a esse texto são o seguinte: a autoridade de Jesus sobre a criação. O texto destaca o poder divino de Jesus sobre a natureza. Enquanto a tempestade ameaça afundar o barco e aterroriza os discípulos, Jesus, em um ato de autoridade, repreende os ventos e o mar. Isso demonstra que ele é o Senhor não apenas da humanidade, mas também da criação. E pode acalmar até mesmo as forças naturais mais violentas. Segundo, uma lição de fé. Jesus questiona a fé dos discípulos quando eles são tomados pelo medo durante a tempestade. Sua pergunta: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Destaca a importância da fé na confiança em Deus, mesmo nas situações mais adversas. Essa história serve como um lembrete de que, em meio às tempestades da vida, é necessário manter uma fé firme que é capaz de nos sustentar e proteger. Eu não sei como você reage a momentos de crise, mas é exatamente em momentos como esse, em que a tempestade assola o nosso barco, a nossa vida, em que as coisas não saem como nós gostaríamos que elas saíssem, que nós somos tentados a duvidar. Que nós somos tentados a achar que Deus não é tão bom quanto ele parece ser, ou quanto dizem que ele é, mas ele é. Perceba, a reação dos discípulos é: Senhor, tu não te importas que nós pereçamos? Tipo, eles já foram acusando Jesus. E Jesus estava dormindo, porque estava cansado. Quando o Senhor Jesus, ele opera o milagre, ele faz os discípulos refletirem. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então, meu irmão, minha irmã, o que eu percebo no relacionamento com Jesus é que Deus é sempre fiel. Deus é sempre fiel. Mesmo quando ele permite coisas que nós não gostaríamos de viver, mesmo quando as coisas não saem como nós gostaríamos que saíssem, mas no fim, ele é fiel e nós infiéis. Por fim, o reconhecimento da divindade de Jesus. A reação dos discípulos após Jesus acalmar a tempestade é de admiração e espanto. Eles se perguntam: quem é esse homem que pode controlar até mesmo os elementos da natureza? Esse evento os leva a um reconhecimento crescente da divindade de Jesus, à medida que testemunham seu poder sobrenatural e sua autoridade sobre todas as coisas. E perceba como Deus é bom. Jesus não desiste deles. Jesus não abre mão deles. Jesus não, agora eu vou mudar tudo. Pai, mande outros discípulos aí que esses não dão conta. Não, Jesus não faz isso. Jesus continua discipulando. Jesus continua insistindo, Jesus continua treinando. Muitos deles só viveram sua melhor versão depois que Jesus ressuscitou, como é o caso de Pedro. Isso fala muito a mim e a você. Como Deus nos ama, mesmo apesar das nossas falhas, ele continua insistindo com seu amor e graça. O que eu aprendo? Mesmo em momentos de medo, Deus está no comando. Deus é soberano, meu irmão, minha irmã. Deus é bom. Deus está trabalhando em seu favor, não contra você. Mesmo que ele permita coisas que fogem ao seu controle, mesmo que ele permita que o medo repentino cerque você, mesmo que de repente as coisas estão bem e não estão mais, a tragédia cerque a sua vida, mesmo em momentos de medo, Deus está no comando. E Deus no comando, nós podemos ter a convicção de que Deus é bom. Nós servimos a um Deus bom. Na sexta parte de Mateus capítulo 8, nós vemos o Senhor Jesus libertando endemoniados de Gadara, nos versículos de 28 a 34. E no versículo 32 está escrito o seguinte: ele lhes disse: vão. Eles saíram e foram para os porcos. E toda a manada se precipitou precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Algumas coisas importantes com relação a esse trecho. A autoridade do Senhor Jesus sobre espíritos malignos. O episódio destaca a autoridade de Jesus sobre forças espirituais malignas. Quando ele ordena que os demônios saiam dos endemoniados, eles obedecem prontamente. Isso demonstra que Jesus é o libertador divino, capaz de libertar aqueles que estão sob o domínio das forças das trevas. Então ele veio para libertar os cativos, e ele liberta mesmo. Todo vício e todo cativeiro espiritual e físico, o Senhor Jesus, ele é bom e liberta mesmo. Uma coisa que eu gostaria de refletir com você é: Diego, existe uma contradição bíblica aqui? Porque alguns
versículos, alguns evangelhos que narram um gadareno. Aqui são 2 gadarenos. E aí, tem contradição ou não? Então vamos refletir um pouco sobre o que aconteceu aqui. Mateus 8:28 fala de 2 endemoniados, enquanto Marcos 5 e Lucas 28 mencionam apenas um. Essa diferença pode ser explicada pela escolha do autor de enfocar, ou dar o foco em um dos endemoniados ao invés de ambos. A ênfase está na dramática libertação e transformação da vida de um deles. Então não existe uma contradição bíblica. O que pode ter acontecido aqui é apenas uma perspectiva diferente dos autores. Mateus narrou sob uma perspectiva, enquanto Marcos e Lucas narraram sobre uma outra perspectiva. Mas isso não resulta em contradição. Mesmo um intérprete ou uma leitura contextual de alguém que é descrente, ele vai, se ele for obviamente honesto, ele vai dizer que isso não caracteriza uma contradição. Em segundo lugar, medo e incompreensão da população. Após o milagre, as testemunhas da libertação dos endemoniados ficam com medo e pedem a Jesus que saiam da região. A reação das pessoas pode ser interpretada como uma mistura de incompreensão e temor diante do poder de Jesus. Isso deixa claro como a manifestação do poder de Deus muitas vezes pode ser perturbadora para aqueles que não entendem plenamente sua natureza e missão. As pessoas pediram para Jesus ir embora depois do milagre. Perceba quão grave é isso. Porque o milagre lhes causou um prejuízo financeiro. Elas preferiram a ausência de Jesus do que a ausência das questões materiais, das coisas. Nós precisamos estar atentos para não cometer esse mesmo erro. Por fim, uma vez curados, nós vemos a proclamação da boa notícia. Apesar da reação negativa da população local, Jesus instrui o homem liberto a proclamar o que Deus fez por ele. Isso destaca a importância de compartilhar testemunhos de libertação e salvação como meio de espalhar a mensagem do Evangelho. Mesmo que as pessoas resistam inicialmente ao poder de Deus, a proclamação da boa notícia pode tocar corações e levar à compreensão da fé. Nenhuma mensagem é tão poderosa quanto o seu testemunho, quanto o meu testemunho, sobre aquilo que Deus fez na minha e na sua vida. Então, compartilhe seu testemunho, não se envergonhe. É fato que alguém vai ser edificado ou edificada por aquilo que Deus fez à sua vida, com certeza. O que é que eu aprendo com relação a esse trecho de Mateus capítulo 8? O poder de Deus pode transformar vidas. O poder de Deus pode transformar vidas profundamente oprimidas. Quantos homens e mulheres ao longo da história não foram libertos ou libertas pelo poder de Deus por causa de sua graça, por causa de sua vida? Pessoas que estavam condenadas a uma vida miserável. Pessoas que estavam condenadas a uma vida de reclusão, a uma vida de solitude, mas foram libertas pelo Senhor Jesus, por seu poder, graça. Enfim, o nosso Deus continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Por fim, qual a lição mais importante para mim, a minha opinião, de Mateus capítulo 8? Na minha opinião, a lição mais importante de Mateus capítulo 8 está em: Deus, em Jesus, é o soberano que exerce a autoridade sobre todas as situações da vida. Traz cura e libertação e requer fé inabalável dos seus seguidores. Deus em Jesus é soberano. O nosso Deus, ele não se deixa intimidar, ele não perde em batalha, ele não age fora do tempo, ele não perde o tempo, ele não perde a hora, ele age no momento certo. E em seu nome há todo o poder e autoridade. Nós vemos isso na pessoa de Senhor Jesus e em seu ministério. Jesus e a Bíblia é um projeto que é sustentado pela graça de Deus e pela sua liberalidade. Eu acredito que o Senhor Deus tem levantado pessoas que têm nos ajudado, a mim e a Carol, a manter tudo funcionando. O nosso desejo é que cada vez mais pessoas conheçam a Jesus e a sua palavra. Se o Senhor falou ao seu coração, se você gostou dessa palavra e se esse projeto edifica a sua vida, se você acredita que ele é relevante, envie sua oferta, plante uma semente no Jesus e a Bíblia. Você pode fazer isso através do Pix que está aparecendo aqui na tela, aqui embaixo, ou através da função Valeu Demais, que fica aqui abaixo do vídeo. Parte da sua oferta será enviada para a Missão Portas Abertas e uma outra parte para o Instituto Águas Vivas. O nosso desejo é ser bênção também na vida de outros irmãos. Voltando ao estudo, qual dos princípios bíblicos mais falou com você? Me diga nos comentários, eu gostaria muito de saber. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: Jesus Cristo é o Senhor. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.